estamos aqui para o nosso encontro virtual e agradeço aí, primeiramente, a atenção de vocês durante a disciplina e peço também que participem desse momento para a gente poder conversar, tirar dúvidas, esclarecer aí pontos do nosso conteúdo. Para esse encontro, eu preparei uma revisão das unidades e começando então pela unidade 1, que é uma unidade onde eu trago aí os conceitos e perspectivas da administração. Então, logo no início dessa unidade, vocês se depararam com vários autores importantes para a área e que trouxeram aí a sua definição sobre a administração. Eu escolhi um aqui do Maximiano, 2008, que ele diz o seguinte, que a administração é o processo dinâmico de tomar decisões na utilização de recursos e realização dos objetivos organizacionais. Voltando aqui um pouquinho, nesse ponto dos conceitos da administração, não se preocupem muito em decorar esses conceitos, mas como eu já disse no nosso encontro presencial, na nossa primeira aula, é importante que vocês venham entender isso, né? Leiam a definição do autor, compreendam a definição, para que a gente possa utilizar esses conhecimentos na realização das questões da prova. Dando sequência, são apresentadas as áreas de gestão. Então, são várias áreas e o material, ele seleciona algumas, né? Então, marketing, recursos humanos, materiais e patrimônio, área financeira, área de produção e de operações, né? Então, também é importante dar uma lida nisso, né? Organizar esses elementos para que vocês possam também entender aí como que é organizada a área da administração. Depois a gente tem aí o foco do estudo da administração. Então, nessas próximas páginas do material de vocês, vocês também encontraram, e para quem vem a vir a estudar, que eu quero que todo mundo faça isso, na verdade, novamente, né? Sobre conceitos do que é organização. Então, eu trouxe aqui, né? Compreender as organizações e suas relações com clientes, consumidores e fornecedores e como podem ser eficientes na alocação de seus recursos e eficazes ao atingir os seus objetivos. Então, aqui a gente tem lá, Maximiano de novo vem definir o que são organizações. Então, em essência, as organizações são grupos de pessoas que usam recursos materiais como espaço, instalações, máquinas, móveis, equipamentos e também recursos intangíveis como tempo e conhecimentos. Dessa forma, a gente finaliza a unidade 1, que, como eu disse, é uma apresentação do que é a administração, da importância da administração, os conceitos de organização. E aí a gente passa para a unidade 2, que a gente vai falar um pouquinho dos conceitos e práticas organizacionais. Então, olha ali, ó. Analisar as dimensões de planejamento, organização, coordenação e controle, promovendo a exploração do potencial desses conceitos quando aplicados ao gerenciamento de instituições de qualquer natureza. E nessa unidade, nós temos aí elementos importantíssimos quando a gente vem a começar a estudar administração, que são as funções gerenciais, né? Ou então funções administrativas, onde a gente tem o planejamento, a organização, a execução, o controle e a liderança. O planejamento, ele pode ser estratégico, tático e operacional. Interessante também vocês olharem lá no material de vocês as características de cada planejamento. Então, como por exemplo, o planejamento estratégico, ele é um planejamento a longo prazo. O tático, a médio prazo. O operacional, algo mais imediato. O estratégico engloba a organização como um todo. O tático, somente algumas áreas. O operacional, muitas vezes somente os colaboradores, né? Um grupo de colaboradores ou até mesmo um único colaborador.
Então, é importante vocês avaliarem também e estudarem as diferenças entre esses planejamentos. Continuando aí na unidade 2, também é apresentado uma ferramenta importante no para o planejamento, né, que é a análise de SWOT, ou então conhecida como FOFA. Então, é um importante instrumento utilizado para planejamento estratégico que consiste em recolher dados importantes que caracterizem o ambiente interno, né, através dos pontos fortes e fracos da empresa, e externos, oportunidades e ameaças de mercado. Então, também olhar para a análise de SWOT com carinho aí na hora de estudar, tá? Já que é uma ferramenta importante. Lembrando que nós usamos a análise de SWOT na atividade avaliativa, quando lá na unidade 1, lá na atividade avaliativa da unidade 1, foi proposto que vocês escolhessem uma empresa para que nas outras unidades, e aí nós começamos aqui na unidade 2, a gente conseguisse aplicar o que a gente estivesse vendo aqui na teoria, que foi apresentado na teoria, numa situação prática. E foi solicitado na atividade 2, vocês devem estar aí lembrando disso, a realização da análise de SWOT da empresa lá que vocês tinham escolhido como uma empresa para se realizar as atividades. E aí a unidade 3. A unidade 3, ela vai falar sobre administração e desempenho. Então, ela vai discutir sobre os conceitos da administração, né, e desempenho, destacando os princípios sobre qualidade e desempenho, a partir de referenciais de escolas específicas. E aí eu trouxe, né, aqui duas palavras bem importantes para quem vem aí a ser um gestor, né, e a estudar administração, que é a palavra eficiência e a palavra eficácia. Então, eficiência é a utilização de recursos e a eficácia é a realização de objetivo. Então, a eficiência está vinculada aos meios e a eficácia está vinculada a fins. Então, também é um ponto que eu ressalto aqui, sendo importante para estudo, tá? No material, é interessante que eles mostram, né, com exemplos práticos, o que é eficiente e o que é eficaz. Nós discutimos isso também na nossa aula inaugural da disciplina, tá? Tem lá no material e eu estou dizendo aqui que são elementos importantes para estudo. E aí a gente começa a falar sobre as ferramentas da qualidade total. Então, a gente tem aqui o ciclo PDCA, o SDCA, que é uma ferramenta gerencial, que vem aí com o objetivo de planejamento, de definir padrões, de facilitar a execução, a verificação, e depois da verificação do controle, o ato de agir de forma corretiva, tá? Então, é uma ferramenta importante, interessante. E aí a gente passa para a unidade 4. A partir da unidade 4 até a 6, né, nós estudamos juntos aí um pouco sobre a história da administração, né? Então, na unidade 4, a gente começa com as abordagens da administração no decorrer da história. Então, promover o estudo das perspectivas históricas, da construção do campo teórico da administração. Apresentaremos a perspectiva clássica, a perspectiva das relações humanas, a perspectiva estruturalista e também da teoria da burocracia, né? Então, essa unidade apresentou aí todos esses itens aqui, que vamos agora dar uma recordada. Então, a escola clássica da administração. Então, existem alguns personagens importantes, né? Taylor, Fayol. Então, Taylor, ele teve um marco com o estudo de tempos e movimentos, também chamada de administração científica, que tinha como ênfase as tarefas. Depois, a gente tem o Henry Fayol,
que é o pioneiro ao descrever as funções da administração e tinha como ênfase a estrutura. Depois a gente vem para a escola humanística, onde a gente tem o Elton Maio, que fala muito sobre o homem social. Então, ele traz aí o assunto motivação, participação em grupos sociais, aprovação, reconhecimento, a questão dos grupos informais nas organizações. Depois, então, a gente vai lá para as abordagens estruturalistas, né? Que traz aí a teoria da burocracia e a teoria estruturalista. A teoria da burocracia, a ênfase é na estrutura, e a teoria estruturalista, a ênfase é na estrutura, nas pessoas e no ambiente. Então, é importante também, na hora de ir estudando essas escolas, né, colocando ali de forma bem breve, mas para que vocês possam estudar trazer essas teorias, acho que de uma maneira mais tranquila, né, para que vocês, de novo, não precisem decorar, mas sim entender, selecionar ali, né, as características de cada escola, como eu fiz aqui. Então, coloquem lá, teoria estruturalista, então, as características dessa teoria, né? Teoria da burocracia e assim por diante. Isso vai facilitar a aprendizagem de vocês. Na unidade 5, a gente tem a abordagem comportamental da administração. Então, essa unidade, ela promove o estudo das perspectivas históricas, da construção do campo teórico da administração, e foi apresentado a abordagem comportamental da administração e suas teorias. Então, a gente tem lá a abordagem comportamental, a sociologia organizacional, que está vinculada à abordagem estruturalista, né, que nós vimos na unidade anterior, e a psicologia organizacional, que está vinculada à abordagem comportamental. A abordagem comportamental, ela tem lá a teoria comportamental e a teoria do desenvolvimento organizacional, que depois, no decorrer aí do texto, vocês devem ter visto lá, né, que é a teoria do DO, que é esse desenvolvimento organizacional. A teoria comportamental, a ênfase nas pessoas, mas dentro do contexto organizacional mais amplo. Então, a gente tem lá a teoria comportamental da administração e aqui a gente tem vários personagens importantes dessa teoria. Eu destaquei aqui destes a hierarquia das necessidades de Maslow, que é aí uma teoria muito importante quando a gente vem a estudar a motivação, tá? Então, também seria interessante vocês olharem novamente, né, essa hierarquia das necessidades, para poder também compreender essa questão motivacional vinculada a essa parte teórica. Depois a gente tem a teoria do desenvolvimento organizacional, então bases na capacidade de adaptação da organização frente às mudanças do ambiente, considerando uma nova visão da organização, de clima e também de cultura organizacional. E aqui eu trouxe para vocês o iceberg da cultura organizacional, né, que são os elementos que nós chamamos de aspectos formais e abertos, e os aspectos informais e ocultos, que formam aí a cultura e o clima organizacional. Depois também o processo de mudança. Então, a gente tem lá as fases, né, o descongelamento, a mudança propriamente dita, o recongelamento, né, que são elementos também importantes para que vocês venham a estudar e a olhar isso, né, de uma forma teórica, mas sempre pensando em como aplicar isso num contexto real, como a gente fez lá nas atividades avaliativas. E, finalmente, a gente chega aí no nosso momento aí de conclusão das unidades, que é a unidade 6, onde foram apresentadas as perspectivas contemporâneas de abordar a administração. Então, essa unidade ela teve como objetivo promover o estudo das perspectivas contemporâneas de abordar a administração,
e sua influência no cotidiano do gestor. Então, a gente tem aqui a teoria de sistemas, considerando a organização como um sistema aberto, né, sendo que as variáveis internas e externas impactam a organização. Depois, a gente tem a teoria da contingência, né, que os princípios são: não há uma melhor maneira de organizar, há várias maneiras. Uma determinada forma de organizar não será igualmente eficaz em todas as situações. Na teoria neoclássica, os princípios e conceitos aí abordados, né, a ênfase na prática da administração, a reafirmação relativa das proposições clássicas das escolas anteriores, a ênfase nos princípios gerais da gestão e a ênfase nos objetivos e resultados. E aí, gente, até para finalizar, né, eu vou agora fazer um intervalinho só para a gente poder dar uma olhadinha nas dúvidas dos alunos e já eu retorno. Obrigada. Olá, alunos. Eu vim aqui para que a gente possa encerrar esse nosso encontro virtual da disciplina. Agradeço aí a atenção de todos. Lembrando que vocês sintam-se à vontade a postar suas dúvidas no fórum de dúvidas, né, durante esses próximos dias, que estarei aí atendendo a todos.